Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus foi recebido por Marta em sua casa. E muitos, ao ouvir falar da história de Marta e Maria, olham para Marta com um olhar julgador, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que enquanto Maria parava para ouvir, Marta estava ocupada com seus afazeres, mesmo sabendo que Jesus estava ali na casa. E queridos, mas tanto Maria quanto Marta estavam certas na sua atitude, porque cada um de nós temos um jeito diferente de servir a Deus, temos um jeito diferente de viver uma vida com Deus. Deus, ele tem um particular com cada um. O particular que Deus tem com você não é o mesmo que ele tem comigo, nem o mesmo que ele tem comigo, ele tem com você. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Marta, ela recebeu Jesus, que Marta estava preparando a casa. Ou seja, Marta estava de alguma forma preparando a casa para receber Jesus. Porque como você recebe uma visita com a casa toda desorganizada? E como nós podemos receber uma visita sem ter aquilo que oferecer para a visita? Só que nós devemos lembrar também que Jesus não é uma visita em nossas vidas, porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está presente em todo lugar. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós, como templo do Espírito Santo, temos que colocar o templo do Espírito Santo em ordem. Ali naquela passagem, Marta estava organizando a casa física, a casa que nós podemos ver. Mas Jesus, creio eu, que entrou naquela casa para organizar o templo do Espírito Santo. E Jesus, ele foi recebido tanto por Marta como por Maria, porque Marta servia e Maria parava para ouvir, parava para dar atenção. E a palavra do Senhor, ela nos diz no Novo Testamento que Jesus disse: eu tive sede e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Necessitei de roupa e não me vesti. Estive preso e não me visitaste. Estive doente e não me curaste. Queridos, o que essa palavra nos ensina? Que nós devemos sim parar para nos alimentar da palavra do Senhor. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é nos alimentar da palavra do Senhor, nos fortalecer no Senhor, buscar ao Senhor e ficar com a bênção só para nós. Porque tem uma passagem mesmo no Antigo Testamento que nos ensina sobre isso. E se não me engano, está em Juízes ou em Josué, não me lembro, não me recordo. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que nós não devemos ficar com a bênção só para nós, mas compartilharmos uns com os outros. E aquilo que nós estamos fazendo aos outros é a mesma coisa de estar fazendo para Deus. Tanto é que a palavra do Senhor, ela nos diz que em tudo que fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. Porque tanto bem quanto ao mal que fazemos aos outros, é a mesma coisa de estar fazendo para Deus. Então, que nós possamos seguir o exemplo dessas duas irmãs, porque nós, em Cristo Jesus, somos uma única família. Então, que nós possamos, em Cristo, nos levantar e servir ao Senhor, nos levantar e ouvir a palavra do Senhor, buscar pela presença dEle e receber a Cristo em nossas vidas. A cada dia, confessando que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Marta recebeu Jesus em sua casa,
Maria parou para ouvir. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz que muitos recebem anjos em suas casas e não percebem. Isso porque muitas vezes nós rejeitamos ajudar alguém, ajudar aquele que necessita. Porque nós batemos a porta na cara de um necessitado. E não digo só necessitado fisicamente, materialmente ou financeiramente, mas espiritualmente. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que tenha ouvidos dispostos a ouvir aquela pessoa. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para ouvir. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para abraçar. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para conversar e mais nada. Às vezes a pessoa só precisa de uma oração. E a gente se recusa muitas vezes a fazer uma coisa tão simples. E quando a palavra do Senhor, ela nos diz que muitos dirão no final: Senhor, fiz isso, fiz aquilo em teu nome. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele vai responder: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É claro que nós temos que cuidar do nosso particular com Deus, que nós não vamos poder salvar a vida de ninguém. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz lá em Ezequiel capítulo 3, usando o exemplo dessa passagem, se Deus manda a gente fazer algo para o nosso próximo e não fizermos, o sangue daquela pessoa será cobrado das nossas mãos. Então, que em nome do Senhor Jesus, façamos o bem como se estivéssemos fazendo para Deus e façamos para que o nome dele seja glorificado e seja reconhecido e que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça e nos desaparecer para que o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Amém?